A respeito do tema que é proposto, de se o médico pode ou não chorar frente às situações profissionais, eu acho que mais do que qualquer outro profissional, nós que somos pessoas que lidamos com vidas e lidamos com pessoas e pessoas doentes, que é uma situação ainda mais peculiar, se nós não tivermos a capacidade de nos sensibilizarmos com a dor alheia, com o sofrimento alheio, acho que a gente não consegue achar a alternativa melhor para o paciente, porque é a maneira que a gente tem de se posicionar frente ao doente, mas mais do que qualquer coisa, ao lado do doente, ao lado dos familiares, para poder entender o contexto em que ele é inserido e o quanto aquela doença e aquela situação de enfermidade impacta na vida do paciente. Obviamente que a gente precisa ter um distanciamento necessário, que é para que a gente possa tomar as decisões técnicas cabíveis para a situação, sem que a emoção nos influencie negativamente, que a gente possa, em vez de promover o bem, que é o final principal da nossa atividade, e restabelecimento da saúde, a gente pode ter o embotamento dessas decisões se tu tiver muito envolvido emocionalmente. Então, é necessário um certo distanciamento para a tomada de decisões técnicas e necessárias, mas ao mesmo tempo um envolvimento com o paciente, não só para ver o quanto isso vai impactar na vida dele, mas também conseguir decidir com o paciente as melhores alternativas, porque nem sempre é uma só. Às vezes existem várias alternativas cabíveis para uma única situação e a gente entendendo o paciente, o contexto dele, contexto social e familiar, a gente consegue ter um melhor êxito. Em relação à vivência que eu tive profissional, sempre que eu lembro dessas situações em que a gente acaba se envolvendo bastante com o paciente, com o sofrimento, eu sempre me remete a uma situação que eu vivenciei logo no início da residência médica, que a gente fez o diagnóstico de um câncer de pulmão terminal num paciente, ele era em torno de uns 60, 65 anos, tinha uma família muito bem estruturada, filhos e netos ele já tinha, e teve o diagnóstico naquela internação de câncer de pulmão. Ele era um tabagista pesado de longa data, e no diagnóstico, ele demorou para procurar atendimento, e no diagnóstico ele já tinha um tumor avançado, sem nenhuma perspectiva de qualquer tratamento curativo. Ele tinha então medidas paliativas, só que naquela internação, na mesma internação do diagnóstico, ele teve uma evolução muito desfavorável. Ele teve uma dispneia falta de ar, né? Uma dispneia muito importante, e depois ele acabou fazendo um quadro infeccioso, mas não perdeu nunca a consciência. Então ele já estava com as medidas paliativas de conforto, já estava com analgesia, e a família optou por não transferi-lo para a unidade de terapia intensiva e mantê-lo então na enfermaria. E a gente, então, respeitando a decisão da família e respeitando também a condição grave do paciente, se optou por outras medidas importantes, de não entubá-lo, não levá-lo para a CTI e dar medidas de conforto. E esse paciente foi de uma hombridade e de uma fortaleza diante daquela situação de terminalidade, que a gente percebia que ele estava com uma falta de ar inacreditável, assim, eu não posso me lembrar desse paciente. E a gente perguntava se ele tinha falta de ar, porque era óbvio que ele tinha falta de ar. Eu percebia os movimentos rápidos, a tiragem, né, todo o esforço da musculatura acessória para manter a respiração, e esse paciente dizia que estava tudo bem, ele estava acompanhado da esposa nesse momento, e ele foi gradualmente perdendo a consciência, com a falta de ar cada vez pior,
E ele suspirou e faleceu, serenamente e com uma dignidade que é assim, exemplo para todas as coisas. E esse é um dos exemplos, porque depois, no suceder da minha vida, várias situações, pelo menos semelhantes a essa, aconteceram. E, felizmente, a todas elas eu reajo da mesma maneira. Eu sempre me sensibilizo e com o sofrimento, com a dificuldade. Isso aconteceu ontem, né? Um paciente cirrótico com tumor do fígado e, de novo, os familiares suportando o paciente até o final da vida e aquela dor de perder o familiar, mas saber que fizeram tudo pelo paciente e que essa era a decisão dele, que ele queria fazer aquele tipo de tratamento. Mas a gente se comove, e felizmente, porque se a gente se brutaliza lidando com pessoas, a gente perde o sentido de fazer o que a gente está fazendo na medicina, que é lidar com pessoas e tentar aliviar o sofrimento e disponibilizar a ele tudo que a gente tem de melhor. E o que a gente tem de melhor não é só do ponto de vista técnico, é do ponto de vista humano e fraternal, que é o carinho que acaba surgindo na relação médico-paciente bonita, efetiva, e que deve acontecer.